agora um dia, uma data tão especial para Fortus. Os 15 anos de existência, de trabalho conjunto com o mercado, depois de tantos acontecimentos nesse país. A gente sabe que realmente não é fácil se manter com qualidade, com profissionalismo, com resiliência num mercado de tantos sobes e desces quanto o brasileiro. Queremos cumprimentar todos vocês que nessa noite chuvosa estão aqui conosco. Em nome da Fortus, eu dou as boas-vindas para vocês e chamo então o Evanir Aguiar, que é um dos sócios fundadores da Fortus Group, para subir aqui ao palco e dar as boas-vindas então para vocês. Boa noite, amigos. Realmente é um privilégio para nós da Fortus. Falo aqui em nome dos sócios, toda a equipe, contar com a presença de vocês. São 15 anos de uma caminhada nada fácil, mas de muitas realizações, muita crença, muito comprometimento e muita resiliência, não é, Larissa? Nós chegamos até esse momento e queremos, junto com vocês, comemorar então essa data especial. Nós preparamos alguns eventos nesta noite, depois será apresentado, né? E com muito carinho, como um presente nosso, para toda a nossa grande família Fortus. Vocês todos são muito importantes para nós. Cada um de vocês que está aqui presente, clientes, amigos, família, fornecedores, parceiros, funcionários, a nossa equipe toda, nós somos a Fortus. Então, esperamos que vocês aproveitem nas nossas palestras de hoje. Nós temos um agradecimento especial para a Grow e para o Sebrae, que nos estão permitindo, né, nos auxiliando nesta realização dessas duas palestras que serão apresentadas agora. Então, em especial o Sebrae e a Grow pela participação, pela sua colaboração nessa data muito especial. Dando início, então, às atividades dessa noite, eu gostaria de chamar aqui ao palco a psicóloga Doris Colares. Ela vai proferir a sua palestra sobre resiliência, um tema tão na moda, tão importante e que é sempre muito bem-vindo. Por gentileza, a Doris é uma grande especialista em psicologia organizacional, também é trainer do questionário de resiliência no Brasil e tem uma experiência aí de 1 década na gestão e no desenvolvimento de pessoas. Tenho certeza que vai ser uma palestra muito interessante e todos nós estamos certamente muito curiosos de saber o que a Doris Colares trouxe para nós. Por gentileza. Ok, boa noite a todos então. Como a Ivani disse, meu nome é Doris Colares, sou psicóloga e sou trainer do questionário de resiliência aqui no Brasil. Então hoje, venho trazer para vocês um pouquinho a respeito desse tema. A gente vai ter mais ou menos uns 30 minutos para conversar, não é muito tempo. Então eu tentei deixar bem objetivo, mas procurar trazer algumas informações que são bem importantes hoje. Até alguns anos atrás, a gente via falar de resiliência muito mais no contexto pessoal. Então, eu que sou psicóloga, a gente via muito mais na questão clínica ou de vida mesmo. E hoje a gente sabe que o quanto essa é uma competência importante dentro do mercado de trabalho, nas organizações, o quanto se tem tido pesquisas em relação a isso e o quanto tanto profissionais como empresas mais resilientes obtêm melhores resultados. Antes mesmo da gente entrar então no tema resiliência, quero trazer para vocês aqui um dado, que hoje 85% dos problemas de uma organização são ligados a pessoas. Então, quando a gente fala assim que tem um problema grande para resolver, com certeza a gente tem um capital humano envolvido. Então, nem sempre, às vezes a gente tem problemas de processos, uma questão mais tecnológica, mas tem pessoas envolvidas. Mas a grande notícia, a boa notícia também, é que 100% das soluções desses problemas também são gerados por pessoas.
Então, mesmo, né, que quem traz o problema também resolve o problema, e isso faz com que, então, a gente entenda, né, a importância que tem de investir no capital humano, de cuidar dos nossos profissionais, né, para que a gente consiga aí melhores resultados. Trago um pouquinho também a respeito do conceito de hard skills e soft skills, né? Provavelmente aqui é um conceito que alguns de vocês já estão familiarizados. Hard skills são aquelas competências técnicas, aquelas competências onde qualquer um, né, pode adquirir e facilmente. Então, por exemplo, né, hoje eu estou aqui falando sobre resiliência para vocês, eu estudo o tema, pesquiso sobre o tema, mas qualquer um de vocês que queira, né, se aprofundar, saber um pouco mais a respeito, pode fazer uma especialização, ir buscar em livros, em artigos, né, e estar se especializando no assunto. Então, as hard skills são aquelas competências que são mais fáceis de medir. Quando a gente recebe um currículo de um profissional, as hard skills ficam bem claras ali no currículo, né? Ou foi a formação, MBA, o que essas pessoas fizeram. Ao mesmo tempo, também são as competências que se tornam obsoletas mais rapidamente, né? Porque logo eu faço um MBA esse ano, daqui a 2 anos eu tenho que estar me reciclando. Hoje o que tem de pesquisa acerca de resiliência, com certeza daqui a 1 ano, 2 já teremos novas coisas e eu tenho que estar bem informada a respeito disso. Em contrapartida, a gente tem as soft skills, tá? As soft skills, então, são aquelas competências socioemocionais. Aquelas competências que falam mais do comportamento, que é um pouco mais difícil da gente medir e mensurar, né? Diferente das hard skills, então a gente tem um pouco mais de dificuldade porque a gente está falando de comportamento e de subjetividade. Então, as minhas soft skills provavelmente são diferentes das de vocês. A gente até pode ter similares, né? Mas com certeza cada um tem a sua particularidade. E aí, também são as competências mais difíceis de desenvolver, né? E que duram por mais tempo. Mas a grande novidade é que hoje, através da tecnologia, a gente já consegue medir soft skills, e eu vou estar falando um pouquinho mais pra frente sobre isso. Mas trouxe esse conceito aqui para vocês, porque a gente vai falar de resiliência. Tá demoradinho aqui. E resiliência nada mais é que uma soft skills. Então, é uma competência socioemocional que pode ser desenvolvida, né? E eu vou estar trazendo o conceito aqui para vocês. Antes de trazer o conceito, eu gostaria agora que cada um de vocês pensasse num momento em que passaram por uma situação difícil e que tiveram, né, e que se viram num momento que tiveram que ser muito resilientes. Eu quero que cada um conecte um pouquinho agora, né, com o tema resiliência, antes da gente começar a falar sobre o assunto, e que vocês realmente parem um pouquinho para pensar. Vou dar uns 2 minutinhos, mas só para que vocês pensem aquele momento que vocês já passaram, seja de vida pessoal ou, né, no contexto de trabalho, mas aquele momento que levou vocês a serem resilientes. Vocês, né, pensam nisso. Topam? Podemos? Então tá, vou dar esses 2 minutinhos para vocês pensarem um pouquinho. Ok, não estou com o relógio aqui, né? Acho que passou 1 minuto e pouquinho. Conseguiram pensar na situação? Sim, quem sim, levanta a mão aqui, conseguiu lembrar de alguma situação. Ok, a maioria conseguiu, então valeu o meu exercício, né? Senão não teria sentido eu fazer aqui. Mas ok, né? Por que eu perguntei isso para vocês? Porque quem conseguiu, né, lembrar dessa situação, provavelmente se conectou com algum momento que passou bastante dificuldade e que conseguiu, né, se sair bem dessa situação. Às vezes, né, a gente sofre um pouquinho, mas consegue dar a volta por cima. E é exatamente disso que resiliência vai falar.
né? O conceito de resiliência, então, é a capacidade que o indivíduo tem de se superar, né, diante de situações difíceis, adversas, né, inesperadas. Então, é a forma que ele tem de reagir positivamente a essas situações e, além disso, manter o pico de performance pessoal. Então, por que, além disso, manter o pico de performance pessoal? Porque quando a gente fala em contexto de trabalho, a gente tem diversas situações que a gente enfrenta de adversidades. E aí, como é que eu vou, né, conseguir passar por um desafio que é grande e mesmo assim não perder qualidade no meu trabalho, rendimento, né, manter os prazos e conseguir ainda, né, passar por esse turbilhão de coisas que acontecem de uma forma, né, sem me deixar adoecer, por exemplo. Isso é resiliência. Tá? É claro que agora a gente vai falar um pouquinho, vou trazer algumas informações acerca do tema. E quero falar para vocês que ela é uma capacidade, a boa notícia então, né, que resiliência é uma competência que ela pode ser desenvolvida e aprimorada. Alguns anos atrás, se pensava que a pessoa, ou ela nascia resiliente ou não nascia. Então tinha alguns autores que falavam disso, né? Ah, ou tu nasce resiliente ou tu não nasce resiliente. E hoje a gente já sabe, né, que isso caiu por terra, assim, então é isso que acontece. Então todos nós somos capazes, né, de desenvolver nossa resiliência através do autoconhecimento, né, conhecendo então quais são as nossas fortalezas, quais são nossos pontos a desenvolver, a gente consegue estar desenvolvendo então essa competência. É claro, né, que se a gente pensar num contexto organizacional, num contexto de empresa, vão ter profissionais que são mais resilientes que outros. Vão ter profissionais que vão estar mais preparados para alguns projetos do que outros, né? Pessoas que têm uma prontidão maior, que provavelmente são pessoas mais resilientes. E como é que a gente vai ver isso? Vou estar falando daqui a pouquinho para vocês que hoje a gente já pode mensurar a resiliência, né? E aí a gente tem, então, um questionário de resiliência hoje que consegue medir essas características e a partir disso a gente conseguir desenvolver. A resiliência também, ela está relacionada à adaptação positiva e não à estabilidade e força. O que é isso? Não quer dizer, resiliência não tem a ver com dureza. A origem da palavra resiliência, a gente pegou emprestado, né, da física e da engenharia, que fala que é a capacidade, né, de um material retornar ao seu estado natural, mesmo depois de ter sofrido uma grande força de deformação. Então, por exemplo, se eu pegar uma esponja e apertar ela ao máximo, quando eu soltar, ela volta ao seu estado natural. No ser humano, a gente sabe que isso não acontece, né? É um pouco mais complexo. Eu não posso exercer uma força de pressão máxima na pessoa e ela voltar ao seu estado natural. Mas pensando nas questões socioemocionais, como é que eu vou passar por situações difíceis e me recuperar, né? E aí me tornando, talvez, até mais resiliente do que eu já sou. E aí vem muito a ver, então, com essa adaptação, né? Será que eu tenho flexibilidade para lidar com essas situações que eu enfrento e que elas não estão programadas? Eu consigo me adaptar a esses diferentes cenários? Além disso, ela é importante em diversas situações, né? E não só nessas situações mais desastrosas, mais caóticas. Com certeza os exemplos que vocês pensaram foram exemplos que marcaram vocês e de situações maiores. Mas no dia a dia das organizações, a gente precisa lançar mão dessa competência. Então, por exemplo, quando eu vou apresentar um projeto para um cliente e esse projeto é rejeitado, ou um projeto para o meu gestor e esse projeto é rejeitado, né? Quando eu tenho uma discussão com um colega ou com um sócio, quando a impressora estraga, quando eu tenho um cliente que me pediu um relatório para sexta, e hoje é segunda-feira e ele disse que precisa para terça, de tardezinha. O que eu faço? Né? E aí é nesses momentos que a gente vai estar colocando à prova a nossa resiliência e vendo, ok, vou respirar, qual é que eu vou fazer, vou conseguir ser assertiva, vou perder o controle, como é que eu vou agir nesse momento? E aí eu trago mais, né, essas informações porque o mundo ele não para, né, para a gente poder fazer uma coisa de cada vez, né? As coisas elas são simultâneas e os problemas também. Então às vezes tu tem uma situação aqui, né, tu tá com um evento programado às 18 horas e daqui a pouco às 5 horas resolve, né, tem aquele pepino assim para resolver, né, no ambiente de trabalho e aí agora, o que eu vou fazer?
Então, eu vou dar um exemplo aqui de uma situação. Essa semana eu estava conversando com uma amiga que, por coincidência, também é diretora de uma empresa de contabilidade. E ela estava justamente a gente estava conversando porque ela estava com um problema com um dos gestores dela. Era uma pessoa que tinha na sua equipe 9 pessoas, tá? E dessas 9 pessoas, uma delas já não estava performando bem já há algum tempo e foi desligada naquela semana. Então ele ficou com 8 colaboradores. Na sexta-feira, ele demitiu essa pessoa na segunda, na sexta-feira 2 colaboradores dele pediram demissão. Pediram demissão, né, porque conseguiram outra oportunidade, porque também, pelos seus motivos, pediram demissão. Então ele iniciou a segunda-feira com 3 pessoas a menos na equipe. Além disso, né, quem é da área contábil que sabe melhor que eu, com as diretrizes novas do governo, com mudanças de legislação, com uma nova adaptação dentro da área, tendo que mudar e tendo prazo para cliente. E aí ele se viu com 3 pessoas a menos na equipe. Para contratar um novo profissional, a gente sabe que não é assim de um dia para o outro, né? Às vezes os processos de recrutamento e seleção são mais morosos. Mesmo que seja um processo rápido, a gente já tem uma pessoa, né, de um outro processo que já esteja ali próxima, tem ainda essa pessoa tem que maturar, né? Tem um tempo de maturação dela dentro da área. Então ele estava com um desafio enorme nas mãos e acionou então essa minha amiga, que é uma das diretoras, para pedir ajuda, e aí vem, né, eles poderem pensar qual era a solução. Mas foi um momento que ele ficou bastante fragilizado, né, e até um trabalho que a gente está pensando em desenvolver lá com o questionário de resiliência. Então, só para trazer para vocês que as coisas acontecem, né, o dia todo, né, todos os dias, e não tem como a gente resolver uma coisa de cada vez, né? A gente tem que realmente lançar a mão nas ferramentas que a gente tem para dar conta dessas situações. Aqui eu trago um dado também de pesquisa. Esse dado aqui é do ISMA Brasil, tá? Que é uma associação que estuda, né, e pesquisa o gerenciamento de estresse nas organizações, que fala o quê, né? Que 70% da população economicamente ativa no Brasil já sofreu alguma sequela de estresse. Eu trago esses dados sobre estresse porque existem muitas pesquisas ligando o estresse à resiliência, né? O quanto profissionais que são mais resilientes sofrem menos danos do estresse. Desses 70%, 30% já apresentaram síndrome de burnout. Tá? Destes 30%, no terceiro lugar, né, estão aí executivos, profissionais da área de saúde, telemarketing. E o que é a síndrome de burnout, para quem não sabe, né? É o adoecimento em decorrência do trabalho, mas pelo estresse máximo mal administrado. Então, não quero dizer, né? A gente não tem como eliminar o estresse das organizações. A gente não tem como eliminar o estresse, né, do nosso dia a dia. Mas a gente tem como gerenciar melhor ele, nos conhecer e nos proteger, então, né, dessas situações. Um nível de estresse, digamos assim, a gente tem uma curva de estresse. Um certo nível de estresse, ele é saudável, né? Não tem como a gente tirar, porque a gente precisa produzir, para a gente se manter motivado. Mas quando isso está num pico muito alto e mal gerenciado, ele vai causar o adoecimento, né? Por isso, tão importante, assim, a gente pensar em cuidar da nossa resiliência para que a gente não minimize, digamos, né, as sequelas de estresse. E quando eu falo nessas sequelas, pode ser tanto doenças emocionais, quando a gente fala em depressão, né, o burnout mesmo, mas como doenças também cardiovasculares, diabetes, outras questões, né, que não tratadas, né, muitas vezes são decorrências do estresse elevado. E aí, diante de tudo isso que a gente está falando, a gente vê o quê? Que resiliência, ela é fundamental para quem quer ter um alto nível de desempenho, né, nas organizações. Então, assim, tu te blindar dessas situações, né, tu te conhecer e poder desenvolver essa competência faz com que, né, consiga administrar melhor essas situações que são inesperadas e de pressão. Aqui eu trago um outro dado que foi realizado, uma pesquisa, tá, da consultoria da Accenture, que foi realizado com 524 líderes de 20 países, né? E 71%, né, desse grupo que respondeu essa pesquisa já afirma,
né, o quanto resiliência é fundamental para decidir quem manter ou quem contratar dentro da empresa. Porque profissionais que são mais resilientes, são mais engajados, são pessoas que performam melhor, que administram melhor adversidades, que lidam melhor com estresse, que vão conseguir resolver situações, problemas com menos recursos, né, por tudo isso. E aí vocês vão me dizer, Doris, ótimo isso, né, que tu está dizendo, mas como é que eu vou saber, né? Como é que eu vou saber que eu tenho um profissional resiliente ou se eu mesma sou resiliente? Como é que eu vou desenvolver essa capacidade que é tão importante? E essa é a grande novidade, né? Hoje a gente já consegue mensurar esses dados. Então a resiliência é uma competência que hoje a gente já consegue medir através do questionário de resiliência, que é uma ferramenta, é a primeira ferramenta voltada para o contexto organizacional, que faz com que a gente consiga mensurar 8 características ou 8 componentes, como a gente chama da resiliência, que eu vou estar mostrando para vocês. Então, o grande legado, né, que a transformação digital traz para as organizações é esse. É a capacidade da gente conseguir medir, mensurar e desenvolver algo, então, que era tão subjetivo. As soft skills que a gente falou lá no início. Né? É poder, então, estar conseguindo trazer esses dados até então subjetivos em dados objetivos para que a gente consiga mensurar. Então, eu vou trazer para vocês aqui, como eu falei, só apresentar a ferramenta hoje que eu trabalho, né, é o questionário de resiliência. Ele fatia a palavra, digamos assim, o conceito resiliência nestes 8 aspectos que eu vou estar falando aqui para vocês. É uma ferramenta que é totalmente online, né? Então ela é respondida mais ou menos em torno de 10 a 20 minutos. O profissional pode responder de qualquer local onde ele esteja, né? Pelo computador, um note, qualquer aparelho. É uma ferramenta que ela foi importada da Inglaterra, então, pela Grow, e foi validada aqui na nossa cultura, né? Foi validada aqui no Brasil para poder ser utilizada aqui no nosso contexto. E nos fornece, então, dados sobre cada componente da resiliência e, além disso, né, o próprio relatório já traz algumas dicas de autodesenvolvimento, fazendo com que a gente consiga fazer algumas ações para desenvolver cada um desses itens. Então, os resultados que vão ser gerados, né, vão trazer o nosso perfil de resiliência baseado em autoconfiança. Então, assim, o quanto eu consigo, né, dar conta dessas situações difíceis, vai medir o meu nível, então, né, que eu consigo dar conta de situações difíceis e inesperadas. O otimismo, o quanto eu sou uma pessoa otimista, que acredito que tudo vai dar certo no final, né? Quando vem um problema para resolver, será que eu sou aquele profissional que já digo, não vai dar certo, nem vem com esse projeto que não vai dar certo. Ou eu sou aquele que acredito, que vou lá, não, vamos ver, vamos analisar, vamos ver o que a gente pode fazer para que isso aconteça, tá? Direção com propósito, então, quando eu tenho metas e objetivos, e isso está claro para mim, eu estou comprometida a alcançar. Adaptabilidade, o quanto eu consigo adaptar o meu comportamento, a minha abordagem, né, diante de diferentes situações que aconteçam. A criatividade, né, o quanto eu consigo encontrar mais de uma solução para o mesmo problema. Né, o quanto eu consigo, primeiro, identificar qual é o problema que eu preciso resolver, né, e identificar soluções para ele. A orientação para o desafio, o quanto eu sou uma pessoa que sou orientada para o desafio, que busco por desafios, que enfrento os desafios que vêm para mim. O controle emocional, o quanto eu consigo controlar as minhas emoções diante dessas situações de estresse e fazer com que eu tenha uma tomada de decisão assertiva. Será que eu sou aquela pessoa que, diante de um fato estressante, né, eu vou sair correndo, me esconder num cantinho lá porque eu não quero falar com ninguém? Eu sou aquela pessoa que eu fico com muita raiva e angustiada, que eu saio falando coisas que daqui a pouco eu vou estar ofendendo outras pessoas, que daqui a pouco, né, não tem nada a ver com aquilo. Eu perco a minha capacidade de pensar e não consigo tomar uma decisão quando ela tem que ser realizada. Então, vai analisar esse aspecto. E a busca de apoio, que é o quanto eu consigo e me sinto à vontade de buscar ajuda de outras pessoas quando a situação está mais difícil. Né? O quanto eu me sinto à vontade de fazer isso. Então, ele vai estar analisando
e dando aí uma numeração, digamos assim, uma pontuação de 1 a 10 para cada um desses componentes, e a partir disso vai fazer com que cada profissional conheça o seu perfil de resiliência e saiba, né, em qual deles pode atuar e desenvolver e qual aquele que é a sua fortaleza. Eu vou trazer um exemplo para vocês em relação ao otimismo, porque a gente tem muitas pesquisas, né, ligando a questão da característica otimismo à área de vendas. O quanto é uma característica imprescindível para quem é da área de vendas. E eu vou trazer um case aqui, um videozinho curtinho, que eu vou passar só para vocês, para exemplificar essa situação. Da felicidade, mas a verdade é que a felicidade traz o sucesso. Isso é algo tão distante da nossa realidade que até os alunos de Harvard, provavelmente a melhor universidade do mundo, tiveram problemas para entender, o que fez com que o curso de Psicologia Positiva se tornasse o curso mais concorrido da história da universidade. Daí nasceu o jeito Harvard de ser feliz, onde o autor Sean Achor, que diga-se de passagem, tem uma das palestras mais visualizadas do TED Talks, mostra os resultados do seu estudo com mais de 1.600 alunos para entender as características que nos levam ao sucesso. E ele passa o livro inteiro provando que felicidade vem antes do sucesso. Nas suas próprias palavras, se conseguirmos que alguém aumente os seus níveis de otimismo, ou aprofunde sua conexão social, ou aumente a sua felicidade, todos os resultados em negócios e educação melhoram drasticamente. Foi observando esse padrão de comportamento que uma empresa de seguros chamada MetLife decidiu contratar parte dos seus funcionários com um critério principal, o nível de otimismo que eles apresentavam, mesmo que eles tivessem ido muito mal no teste de aptidão da empresa. No final de um ano, o grupo contratado pelo seu otimismo superou as vendas dos funcionários contratados pelos métodos convencionais em 19%, e no final do segundo ano, em 57%. É difícil de acreditar, mas Sean Achor explica. Só podemos prever 25% do sucesso de um funcionário no trabalho pela sua inteligência e suas habilidades técnicas. Os outros 75% são previstos por 3 categorias gerais. O otimismo, que é a crença de que o seu comportamento é importante em frente aos desafios, sua conexão social, que é o quão profundos e amplos são os seus relacionamentos sociais, e a maneira como você lida com o estresse. Ok. Então, um vídeo bem pequenininho, assim, né? Mais para exemplificar, então, o quanto é importante essa característica para a área comercial. E também fala, né? Reforça o que a gente falou ali no início, que a gente pode prever o sucesso de um profissional pelas competências técnicas, que são, né, as competências hard skills, 25% só, né, que a gente consegue prever esse sucesso através dessas competências técnicas. 75% são as competências socioemocionais, né, e dentre elas, então, né, características da resiliência aí, como otimismo, conexão social, que é a busca de apoio, e a maneira, então, como lida com o estresse, né, a questão do controle emocional. São fatores extremamente importantes, né, para quando a gente está para gerenciar a nossa vida profissional e ter bom sucesso. E aqui, então, né, só reforçando o dado que o vídeo traz, a MetLife, então, que é uma empresa de seguros, né, ela conseguiu, ao final do segundo ano, né, que esses profissionais que foram contratados, levando em conta somente o componente otimismo, tivessem, né, 57% a mais de vendas do que os outros colaboradores, né, que tinham sido contratados por questões convencionais. Então, reforçando o quanto, né, é importante a competência otimismo, né, a competência resiliência e a característica otimismo para a área de vendas. A Grow também fez uma pesquisa no imobiliário aqui de Porto Alegre, né, depois que a gente também viu esse case, e também a gente conseguiu comprovar, né, que a equipe que mais vendia dentro da empresa, ela foi mapeada através do questionário de resiliência, e um dos aspectos também que apareceram como mais altos foi o otimismo, né? Então, realmente, assim, prova que é muito importante para a área de vendas, para a área comercial como um todo. É claro que a gente pode fazer isso com qualquer um dos outros componentes. Eu vou trazer só mais um exemplo aqui para vocês, que é um cliente também da Grow. A gente tem uma empresa que é do interior de Santa Catarina, que é a Marisol, que tinha muita dificuldade de contratar alguns líderes, né, alta liderança, pelas questões de formação e porque a própria cidade não tinha pessoas, né, que contemplavam todas as características que eles precisavam. Então é uma empresa que traz muitas pessoas, né, do Rio Grande do Sul, Paraná,
Belo Horizonte, de outras regiões, São Paulo, né? Traz gestores de outros locais para trabalhar lá. E eles começaram a perceber que as pessoas topavam ir, né? Movidos aí pela questão de um salário, de uma mudança de cidade, uma vida de interior talvez mais tranquila. E aí chegava ali na fase de adaptação, né? Uns 3 meses não ficavam. E isso gerou, né? Gerou um custo muito grande assim, para a empresa, porque tinha toda essa questão de trazer esse profissional, de treinar esse profissional e ele acabava não ficando. E aí eles começaram a utilizar então o questionário de resiliência e passaram a escolher o componente adaptabilidade, que é a capacidade que a pessoa tem, né, de mudar sua abordagem frente a situações de mudança e o quanto ela gosta de mudanças. Eles elegeram esse componente como pelo menos na média. Ele tinha que estar no mínimo na média, né, para que essa pessoa fosse contratada. Se ele tivesse as características de resiliência todas mais altas, mas esse componente especial mais baixo, essa pessoa ela já não ia em frente ao processo seletivo. Né? Então, um dado que muito difícil de mensurar, né, e que se conseguiu através então da ferramenta. Isso pode acontecer com vários outros componentes, né, de acordo com a necessidade de cada área e de cada empresa. Tá? Então eu trago aqui agora algumas dicas, né, algumas dicas essenciais, algumas dicas de atenção, para que vocês também possam pensar, né, como é que está a resiliência de vocês e dos colaboradores. Então, sinais de atenção. É muito comum hoje que a medicina do trabalho das empresas, né, recebam muitos profissionais com estas queixas. Né? Muitas pessoas, muitos colaboradores consultando porque estão com muita tensão muscular, dor de estômago, palpitação, irritabilidade, angústia, problema de memória, né, problema para dormir, ansiedade exacerbada. E isso chega às vezes na medicina do trabalho e o que o médico faz? Vai lá e dá um remedinho, né? Então, vou dar um relaxante muscular, vou dar um ansiolítico, né? Vou dar um Rivotril, vou tratar com um remédio para dor de estômago, para azia, e a pessoa sai de lá e resolve parcialmente essa situação. Né? Então, isso aqui, se alguém começa a sentir esses sintomas de forma recorrente, é o sinal de alerta. Né? Então, a gente tem que ligar ali a luz amarela de atenção e prestar atenção no que o nosso corpo está dizendo em relação a isso. E aí vocês vão me dizer, tá, Doris, mas como é que eu posso incorporar a resiliência, então? Como é que eu posso me tornar mais resiliente? Fora a questão que eu já falei, né, da própria ferramenta que vai permitir que vocês conheçam mais, né, a sua resiliência dos seus profissionais e possam agir exatamente naquele ponto que precisa ser melhorado, a gente também pode incorporar alguns hábitos. Né? Então, se perceber que essas situações são recorrentes, pode buscar apoio, né? Então, assim, busca apoio de um mentor, pode ser de uma pessoa especializada no assunto, um mentor, um terapeuta, um coaching, mas pode ser também colegas de trabalho, gestor. Será que a minha organização dá espaço para isso? Será que eu posso contar com a minha equipe diante de uma situação muito difícil? Com quem são as pessoas que eu posso contar? Quem é a minha rede? Família, amigos? Será que eu faço isso ou sou aquela pessoa que eu abraço tudo e Deus o livre pedir ajuda para alguém? Né? Então, esse é um dos componentes muito importantes. Uma característica muito importante. Conhecer suas fortalezas e pontos a desenvolver, então o autoconhecimento é fundamental. Manter hábitos saudáveis, né? Fazer yoga, mindfulness, né? Que é ter atenção plena. Hoje está muito na moda, todo mundo fala em mindfulness, né? Então, ter atenção plena no que tu está fazendo. Não quer dizer, né? Doris, mas eu vou lá fazer yoga, fica 2 horas, não tenho tempo para isso. E a maioria, né, a gente sempre diz que não tem tempo, né, para cuidar um pouquinho da gente, assim, a gente sempre falta tempo. Mas esses dias eu assisti uma palestra também, e a pessoa disse assim, ou a gente arranja um tempo para cuidar da nossa saúde, ou a gente vai ter que arranjar um tempo para cuidar da nossa doença. Isso é fato. 1 hora a conta chega. Ela pode demorar 5, 10, 15 anos ou até mais, mas ela vai chegar. Então, a ideia, né, da resiliência é a gente poder incorporar essa cultura resiliente dentro das organizações
para que a gente também consiga, né, colaboradores mais saudáveis, líderes mais saudáveis e a empresa no todo seja mais saudável. Se colocar na agenda, né? Vou fazer essa semana, vou tirar 30 minutos, 1 hora, 2 horas, vou fazer uma atividade que eu gosto, que me dá prazer, que me faz bem. Criar momentos de recuperação. Sair daquela reunião que foi super difícil, né? Foi uma reunião, aquela que sai dali assim, ó, tem que cuidar quem vai aparecer na frente, né? Porque é perigoso, assim, sai, não enxerga nada, às vezes, de tão difícil que foi. Cria momentos de recuperação. Em vez de já sair dali e ir para o teu colaborador falar alguma coisa, ou ir, né, para o teu colega líder, respira. Né? Vai no banheiro, vai num outro espaço, faz de respiração diafragmática. É algo que tem, né, a gente consegue aprender, tem vários vídeos também no YouTube, assim, e é algo que é simples e que funciona realmente, é baixar o nível de ansiedade, é fazer com que a nossa capacidade de pensar e o nosso raciocínio, ele venha à tona, né, e a gente consiga não ficar emergido pelas nossas emoções. Então isso é saudável. E não utilizar somente o recurso medicamentoso, né, porque senão a gente também é muito mais fácil, né, tomar um comprimido do que eu me esforçar para mudar hábito, mudar comportamento. Mudar comportamento é algo muito difícil. Não é fácil, né? Eu querer mudar um hábito que eu estou acostumado a fazer. É muito mais fácil eu pegar uma cartelinha de comprimido e aí tomar. Né? Mas não, isso não vai nos trazer o efeito desejado ao longo prazo. Então trago essas dicas para vocês, né? E provoco vocês aqui a fazer um exercício que quem quiser pode anotar, pode fazer em casa, pode memorizar e pensar isso depois com mais calma. Mas para a gente mudar comportamento, então se a gente quer incorporar resiliência, né, e se tornar alguém mais resiliente, a gente tem que nos propor a fazer ações de mudanças de comportamento. Mas para isso a gente tem que começar pequeno, a gente tem que pensar a pequeno. Não adianta, por exemplo, eu quero começar a correr, é um desejo meu, tá? Eu corro nada. Corro muito pouco. Mas eu já corri 40 minutos direto e isso para mim já era muito bom. Aí eu tive uma gestação, tive 2 anos parada, sem exercício, né, em função dos afazeres, né, do papel de ser mãe, papel profissional e tudo mais. E agora eu estou tentando retomar, né, a corrida. É algo muito difícil, mas assim, se eu pensar assim, não, daqui a 2 meses eu quero correr a maratona, 40 quilômetros, eu nem vou começar. Eu já vou desistir na hora. Mas se eu me propor, né, não, ok, hoje eu vou correr 2 minutos, caminhar 2, até ir adquirindo resistência, hoje eu estou correndo 20 direto e já estou bem feliz. Tá? Então, assim, a gente propor metas que são alcançáveis e se esforçar para isso, senão não acontece. Então, pensar em 3 coisas que deseja mudar. Se não conseguir fazer as 3 coisas, faça uma coisa. Uma já é o suficiente. Colocar em prática, né? Como é que vai colocar em prática isso? Em que momento tu vai conseguir colocar em prática essa ação que tu está te propondo? Porque também não adianta eu me encher minha agenda. Vou correr, vou fazer exercício, vou comer saudável, vou me alimentar, E aí a gente tem aquela lista de coisas que foi muito bonito fazer, mas não faz nenhuma. Então, assim, proponha fazer algo que seja alcançável. E quais os resultados que eu quero ter com aquela atitude? Então, se é numa organização, ok, vou tentar ir para uma reunião e conseguir ter o melhor controle das minhas emoções. Qual a reunião que eu consigo fazer melhor isso? Eu vou chegar lá no dia X da reunião, né? X, e vou falar algo e vou pensar se eu sentir alguma emoção, se eu sentir, né, que a coisa vai extrapolar, eu vou respirar e vou tentar, né, acionar o penso, né, antes de tomar uma atitude que não vai ser tão racional assim. Certo, gente? Na realidade, um recado, assim, né, eu tinha 30 minutinhos para falar com vocês, então não é muito tempo. Tentei ficar aí dentro do horário. Eu vou deixar aqui os meus contatos. Antes disso, né, tem uma última frase que eu gosto muito, que é: aprenda a falhar ou você vai falhar e aprender. Não quero dizer que a gente tenha que falhar, mas a gente tem que aprender a manejar melhor as nossas falhas. Porque senão, às vezes, quando a gente falha, a gente dá um valor muito grande para aquela situação e não valoriza também, né, os nossos aspectos mais saudáveis e mais positivos. Então fica essa frase como final. Espero, assim, né, ter
né, um pouquinho assim, fazer com que vocês possam refletir um pouquinho, saber um pouquinho mais dessa competência. Quem tiver um pouco mais curioso, quiser saber mais detalhes, seja acerca de resiliência, seja acerca do questionário, né, vai ficar aqui o meu contato, o contato da Grow, né, a gente vai ter o maior prazer em receber vocês. Agradeço o convite da Fortus, assim, né, também de poder estar trazendo esse tema que hoje é tão importante, assim, né, que a gente não dá o devido valor às vezes, mas que graças a Deus a gente está conseguindo, né, fazer, né, com que seja um tema mais falado e mais reconhecido, e a gente está conseguindo ter ali bons resultados, né, através do desenvolvimento da resiliência. Então, muito obrigada, né, e passo a palavra agora para ir para mim, então. Muito obrigada, Doris. Realmente instigante, provocativo, desafiador. Mesmo quem é resiliente tornar-se mais resiliente ou tentar até ensinar e aprender mais sobre o assunto. Então agora, após a palestra da Doris, eu gostaria de chamar aqui o João Custódio, outro sócio fundador da Fortus, para que ele então também fale aqui e dê as suas boas-vindas para todas essas pessoas que hoje estão aqui nessa noite tão especial para a empresa. Por favor. Então, boa noite a todos, sejam muito bem-vindos, estamos muito felizes com a presença de todos aqui hoje, né? E eu vou falar 5 minutinhos para falar um pouquinho da história da Fortus. Muitos já estamos acompanhando já há 14, 15 anos, desde o início, e já sabem um pouquinho mais da história da Fortus, mas nem todos tiveram sabe assim, a história desde o início, né? Fiquei lembrando assim, fatos de resiliência que aconteceram, né? Foram tantos fatos de resiliência que a gente já teve e até a gente fica perguntando qual é o fato do dia, né? Sempre todo dia a gente tem esses seus desafios. Então aqui a gente gosta de trazer essa foto, que é a primeira foto da Fortus. Essa foto aqui, nós não tínhamos nenhum cliente ainda, né? Eu trabalhava ainda numa empresa de bebidas, então esse notebook era da empresa. O Ivanildo trouxe o computador de casa. Aqui nós botamos umas pastinhas em cima da mesa de decoração, porque não tinha nada dentro. E aqui tem a nossa livraria, a nossa biblioteca da época, que foi postado de frente para a foto, mas era o único livro que tínhamos. Então, mas foi bons momentos. Os móveis nós compramos um brick, alguns amigos nos ajudaram a reformar a sala, a pintar, a fazer a elétrica. E aqui, eu estava me lembrando um fato de resiliência. Nesse escritório tinha uma porta de divisória, assim, né? Que é aquelas portas mais leves. Eu e o Ivanildo levamos 10 horas para colocar aquela porta. Não tínhamos como pagar ninguém para colocar, nós mesmos tivemos que colocar, levamos 10 horas. Nunca valorizei tanto o serviço de uma pessoa que coloca a porta. E o escritório, após um ano, né, os nossos primeiros clientes vieram oriundos de uma ação comercial que a gente fez, que alguns mais novos não tiveram contato, as listas das amarelas, da lista telefônica, tinha as páginas amarelas. E nós pegávamos a lista telefônica e fazia telemarketing. Daí a gente fazia telemarketing de contabilidade, né? Daí a gente ligava para a empresa e a empresa perguntava assim: tá aí, há quanto tempo vocês estão no mercado? Nós falávamos que a gente tinha assim, a soma da experiência dos sócios somam mais de 10 anos. A empresa tinha 20 dias. Mas esse resultado a gente fez tantos contatos que após um ano e pouquinho a gente teve que mudar para o espaço, que é hoje a sede operacional da Fortus na Bento, né? Que a gente teve que mudar para esse novo espaço. Então aqui a Nivene está aqui hoje. Tínhamos um problema em 2006 que nós crescemos muito mais que a nossa capacidade e tivemos problemas de atendimento. E desde então a gente começou a investir
em qualidade, porque a gente entendeu que se nós continuássemos crescendo naquele ritmo, a gente ia perder cliente, porque a gente não estava conseguindo dar conta. E a gente começou a investir no PGQP, né? Até o Marcelo Bernardes, que foi o nosso consultor, nos apoiou toda essa trajetória da qualidade, e que a gente conseguiu aos pouquinhos crescer junto com uma base de a gente conseguir entender e conseguir entregar para os nossos clientes. Então aqui em 2012, a Sabrina também estava aqui para parte dessa história, nós conseguimos a certificação da ISO em 2012. Nós ficamos 2 anos investindo para conseguir essa certificação que nós temos até hoje. Né? Também outro fato de resiliência, né? Porque por 2 anos a gente pensou em desistir algumas vezes, mas a gente entendeu que era importante para que nós pudéssemos melhorar os nossos processos. E também em 2012 a gente abriu a unidade da Zona Norte para fazer alguns testes, para ver como é que seria uma outra unidade. Né? Em 2013 também, após essas ações de qualidade, nós tivemos um reconhecimento do SEBRAE e fomos consideradas a 4ª melhor empresa de serviços do Brasil de microempresas. Né? A gente chegou aí a Brasília e o Sr. Jorge Gerdau nos deu um reconhecimento de uma 4ª melhor empresa naquela ocasião. Em 2014 nós conseguimos o troféu prata do PGQP, né? Investimos bastante, tanto essas cabras pareciam um Drácula, né? Podemos fazer uma festa nessa época e bastante nesses eventos. Em 2015, então, nós começamos a atender clientes em São Paulo. Hoje nós temos 10 clientes em São Paulo, temos uma unidade no escritório de trabalho virtual que a gente atende esses clientes. E em 2016 a gente teve a ampliação de fato assim, do nosso leque de serviços, né? E a Fortes Contábil, onde tudo começou, e começamos depois com a Fortes RH. Hoje a psicóloga Ariane toca o projeto da Fortes RH. A gente tem um processo de seleção de profissionais bem detalhado, bem criterioso. Nós também somos agentes integradores de estagiários, então é um trabalho que a gente faz bastante, e tudo isso nasceu de uma necessidade do passado de a gente receber muitos candidatos fora do escopo, né, do que o cliente precisava. Então a gente fez um processo bem intenso hoje para até chegar quase um mini processo de trainee que a gente faz para poder encaminhar para o cliente os candidatos. A Fortes Audit, que é o nosso sócio Daniel que toca, a gente faz muito trabalho de due diligence, auditoria de balanço, auditoria de condomínio, tem crescido bastante também. A Fortes Office, que são serviços administrativos, financeiros, de contas a pagar e contas a receber, é um trabalho que também tem crescido bastante na Fortes. A Fortes Tax, que a gente faz alguns trabalhos de consultoria, principalmente para algumas empresas estrangeiras. Infelizmente, alguns trabalhos de consultoria, o resultado foi que a empresa estrangeira não veio para o Brasil porque não valia a pena investir no Brasil, porque era muito imposto para pagar e não era competitivo. E a Fortes Legal são serviços jurídicos. A Fortes não tem advogados na sua equipe, mas a gente trabalha com parceiros. Então, a gente tem vários parceiros homologados e conforme a necessidade, a complexidade do cliente, a gente encaminha alguns dos nossos parceiros para atender. Então, também em 2017 a gente inaugurou a nossa unidade administrativa e comercial na Carlos Gomes. Foi um investimento bem relevante para nós naquela ocasião. A gente tem um outro espaço para receber. E em 2018, com a sócia Andréia e a sócia Elzir, então, são 2 cariúchas que estão no Rio de Janeiro, que estamos ampliando o mercado no atendimento do Rio de Janeiro e aprendendo bastante com esse novo mercado, que é o Rio de Janeiro. E aqui todo mundo na saída hoje vai ganhar a revista, a última edição, que ficou pronta ontem à tarde. Né? Tem aqui o Teti Correia, que é o próximo palestrante, uma entrevista bem legal dos segredos assim, de uma banda de 30 anos, né? E ele vai estar falando conosco agora uma palestra bem interessante. Então, fico feliz em compartilhar com vocês essa parte dessa história, né? Eu tinha pouco tempo para falar, mas é um dia muito importante para nós. Quando a gente começa um projeto, a gente sabe dos desafios, mas sempre são maiores que realmente a gente imagina, né? Então, muito obrigado a todos.